Ao longo da história, poucos nomes ecoaram tão fortemente quanto o de Jesus de Nazaré. Sua vida, enraizada em ensinamentos e eventos extraordinários, transcendeu gerações, moldando culturas e crenças. Neste vídeo você vai descobrir 10 fatos reveladores sobre a jornada singular desse ícone histórico. O nascimento de Jesus, profetizado séculos antes, ocorreu em Belém, desencadeando eventos que ecoariam pela história. Profetas antigos já haviam previsto o local e as circunstâncias, criando uma aura de significado em torno desse acontecimento singular. Sua infância, entretanto, permanece em grande parte envolta em mistérios. Relatos sobre seus primeiros anos são escassos, exceto por um episódio intrigante que ecoa a sabedoria que permeava sua essência. Aos 12 anos, durante uma visita ao templo, Jesus surpreendeu estudiosos com sua compreensão profunda das Escrituras e sua habilidade de questionar e ensinar, mesmo tão jovem. Esse evento excepcional não apenas demonstrou seu conhecimento incomum, mas também lançou luz sobre a figura enigmática que ele se tornaria. A infância de Jesus, embora fragmentada nos relatos, revela vislumbres de sua essência extraordinária, delineando um caminho que transcenderia fronteiras de tempo e crença. Aos 30 anos, Jesus deu início a um ministério que desafiou os paradigmas de sua época e reverbera até os dias de hoje. Sua mensagem revolucionária tinha como base pilares universais: amor, perdão e compaixão. Em um mundo permeado por conflitos e divisões, ele pregava a essência transformadora do amor incondicional. Suas parábolas e sermões transcendiam a mera narrativa, penetrando nas almas daqueles que o ouviam. Por meio de metáforas simples e profundas, Jesus transmitia ensinamentos atemporais, desafiando as convenções sociais vigentes. Suas palavras ecoavam nos corações daqueles que buscavam uma compreensão mais profunda da vida e do propósito humano. Ao desafiar as normas sociais da época, Jesus não apenas apresentava uma nova visão de mundo, mas também convidava seus seguidores a repensarem suas atitudes e relações. Sua mensagem não se limitava a um contexto específico, mas abraçava a humanidade em sua totalidade, apontando para a transcendência das fronteiras culturais e temporais. O legado de seus ensinamentos ecoa através dos séculos, inspirando gerações a buscar a verdade, a compaixão e a união em um mundo fragmentado. Os relatos sobre Jesus estão entrelaçados com uma série de eventos extraordinários que desafiam a lógica e transcendem o entendimento humano. Os milagres atribuídos a ele são diversos e profundamente impactantes, desde a transformação da água em vinho em uma festa de casamento até a cura de enfermidades consideradas incuráveis na época. Seus milagres não apenas desafiavam as leis da natureza, mas também carregavam um significado simbólico poderoso. Ao curar doentes, devolver a visão aos cegos e purificar os leprosos, Jesus não apenas aliviava o sofrimento físico, mas também reforçava sua reputação como um ser divino, capaz de realizar o impossível. Esses atos miraculosos não apenas testemunharam seu poder, mas também alimentaram a fé daqueles que buscavam uma centelha de esperança e redenção. Cada milagre narrado nos registros sagrados era um testemunho vivo de uma presença divina entre os homens, ecoando a compaixão e a vontade de aliviar o fardo humano. Esses relatos de milagres e curas serviram para solidificar não apenas a reputação de Jesus como um ser divino, mas também como um farol de esperança e inspiração para aqueles que buscavam respostas além do entendimento humano, transcendendo o físico para alcançar o espiritual. Ao escolher 12 indivíduos para serem seus discípulos mais próximos, Jesus não apenas formou um círculo íntimo de seguidores, mas também representou, por meio deles, uma miríade de facetas da sociedade daquela época diversificada. Cada discípulo carregava consigo uma história única, representando uma perspectiva singular da sociedade da época. Desde pescadores até cobradores de impostos, cada um trazia consigo experiências, conhecimentos e desafios distintos, o que enriqueceu o grupo
com uma diversidade de pontos de vista. Com esses 12 indivíduos, Jesus compartilhou não apenas seus ensinamentos, mas também os preparou para continuar sua obra após sua partida. Ele os guiou, instruiu e desafiou a compreenderem e disseminarem os princípios fundamentais de sua mensagem: amor, compaixão, perdão e fé. Os discípulos, embora inicialmente imersos em dúvidas e incertezas, foram transformados pelo convívio próximo com Jesus. Eles se tornaram portadores não apenas de seus ensinamentos, mas também testemunhas de sua vida, morte e ressurreição. Assim, o legado de Jesus foi não apenas transmitido através de suas palavras, mas também através daqueles que ele escolheu para serem seus discípulos mais próximos. À medida que a mensagem de Jesus se espalhava e conquistava seguidores, ele inevitavelmente se viu diante de oposições enraizadas. Líderes religiosos e autoridades da época, amparados pelo status quo e pela tradição, viram suas ideias como uma ameaça ao sistema estabelecido. As ideias revolucionárias de Jesus desafiavam diretamente as estruturas de poder e as normas sociais vigentes. Sua abordagem de amor incondicional, igualdade e compaixão questionava as hierarquias e a rigidez das leis religiosas, provocando desconforto entre aqueles que detinham o controle e a influência. Esse confronto inevitável levou a conflitos diretos. Suas palavras incisivas e ações desafiadoras incomodaram aqueles que se beneficiavam do status quo, resultando em debates acalorados, acusações e tentativas de desacreditá-lo. Enquanto Jesus buscava transformação espiritual e social, enfrentou resistência e oposição ferrenha, culminando em um cenário onde sua presença se tornou uma ameaça para muitos que detinham o poder. Esse embate entre suas ideias revolucionárias e o establishment da época foi um elemento crucial na narrativa de sua vida, refletindo um conflito entre a luz da transformação e as sombras do poder estabelecido. A última ceia foi um evento de profundo significado, marcado por simbolismos e revelações cruciais para a jornada de Jesus. Durante essa refeição memorável, ele instituiu o sacramento da comunhão, compartilhando o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, convidando seus discípulos a continuarem essa prática em sua memória. No entanto, esse momento de união foi obscurecido pela previsão de sua traição por um dos discípulos mais próximos. Jesus, com uma percepção aguda, antecipou a traição iminente e revelou aos presentes que um deles o entregaria às autoridades para ser julgado. Esse evento sombrio serviu como prelúdio para os eventos dramáticos que se seguiram. A traição de Judas, um dos 12 discípulos, desencadeou uma série de eventos que levaram à prisão e ao julgamento de Jesus. A mesa que testemunhou a instituição da comunhão tornou-se também o palco para a revelação de um dos momentos mais sombrios da narrativa da vida de Jesus. A partir da última ceia, a trajetória de Jesus se direcionou para o clímax de sua jornada terrena, onde os eventos se desdobrariam rapidamente, levando-o ao confronto final com as autoridades da época. Esse momento marcante simbolizou não apenas a união entre seus seguidores, mas também a iminência dos eventos que culminariam em sua crucificação. A crucificação de Jesus é um ponto crucial na narrativa de sua vida, um evento que transcendeu as fronteiras do tempo e se tornou o âmago da fé cristã. Condenado à morte por crucificação, esse método de execução era não apenas doloroso, mas também simbolicamente poderoso. A crucificação era uma punição reservada para os criminosos mais notórios da época, um método cruel e público de execução que não apenas causava dor física intensa, mas também humilhação perante a sociedade. No caso de Jesus, essa crucificação foi carregada de simbolismo, representando muito mais do que apenas um fim trágico. Para os cristãos, a crucificação de Jesus é o símbolo máximo de redenção e sacrifício. Sua morte na cruz é vista como um ato de amor supremo, onde ele se ofereceu como um sacrifício para redimir os pecados da humanidade.
Essa crença fundamental na morte de Jesus como um ato redentor é o cerne da teologia cristã, representando a capacidade do perdão divino e a promessa de vida eterna. Embora a crucificação seja um evento de dor e sofrimento indescritíveis para os fiéis, ela é também o ápice da mensagem de Jesus, um símbolo de esperança e salvação. Sua morte na cruz é considerada não apenas como um fim trágico, mas como o início de uma nova era, onde a redenção e a vida eterna tornaram-se acessíveis à humanidade através do sacrifício supremo de Jesus. A ressurreição de Jesus é o ápice da fé cristã, um evento que transformou radicalmente a história e os corações daqueles que acreditam. Após 3 dias de sua crucificação, seu túmulo foi encontrado vazio, desencadeando um dos pilares fundamentais da fé cristã, a crença na ressurreição. A descoberta do túmulo vazio de Jesus deu origem a uma crença profunda e transformadora entre seus seguidores. Eles testemunharam a presença viva de Jesus após sua morte, encontrando-o ressuscitado e restaurado, o que consolidou sua fé na promessa de vida após a morte. A ressurreição simboliza não apenas a vitória sobre a morte física, mas também é o símbolo definitivo de esperança eterna para os cristãos. Essa crença fundamenta a promessa de vida após a morte e representa a possibilidade de redenção e renovação espiritual para todos aqueles que creem. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas uma realidade espiritual que continua a oferecer esperança e conforto. Ela simboliza a vitória sobre a morte e a confirmação da promessa de uma vida eterna ao lado de Deus, alimentando a fé e a esperança da comunidade cristã ao longo dos séculos. O legado de Jesus transcendeu os limites de sua vida terrena, moldando de maneira profunda a moralidade e os valores da civilização ocidental. Seus ensinamentos não apenas ecoaram através dos séculos, mas também serviram como alicerce para o desenvolvimento de éticas, valores e princípios que permeiam a sociedade contemporânea. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, compaixão, perdão e igualdade têm sido fonte de inspiração para inúmeros líderes, filósofos, artistas e movimentos sociais ao longo da história. Suas palavras transcenderam fronteiras culturais e religiosas, deixando um impacto profundo na forma como as pessoas entendem o mundo e se relacionam umas com as outras. Líderes mundiais foram influenciados por seus ideais de justiça, paz e compaixão, buscando modelar suas políticas e ações com base nesses princípios. Artistas encontraram na mensagem de Jesus temas de redenção, esperança e amor universal, inspirando obras de arte que ecoam sua essência até os dias atuais. Além disso, movimentos sociais que lutaram por igualdade, justiça e direitos humanos muitas vezes encontraram nas palavras de Jesus um apoio moral e filosófico para suas causas. Seu legado é um testemunho da durabilidade e universalidade de suas ideias, mostrando que, apesar das mudanças ao longo dos séculos, os princípios fundamentais de amor e compaixão permanecem atemporais e relevantes. A vida de Jesus continua a ser um tema central de estudo, discussão e adoração, mesmo após séculos desde sua existência terrena. Sua influência perdura, estimulando debates profundos e paixões fervorosas, dividindo opiniões e despertando interpretações variadas. Para muitos, Jesus é reverenciado como o Filho de Deus, o Messias prometido, cuja vida e ensinamentos são incontestáveis. Sua figura é adorada e sua mensagem é seguida com devoção, moldando a espiritualidade e a prática religiosa de milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, sua figura também é objeto de debate e questionamento por parte de acadêmicos, teólogos e filósofos. A historicidade de sua vida, os registros de seus ensinamentos e a interpretação de sua mensagem geram discussões profundas, alimentando diferentes perspectivas e teorias sobre sua verdadeira essência e significado. Apesar das divergências e interpretações variadas, é inegável que o legado de Jesus é duradouro. Sua influência ecoa nas estruturas da sociedade,
nas artes, na política e nas questões éticas e morais. Seu exemplo de amor, compaixão e perdão continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as origens e crenças, deixando um legado que transcende barreiras culturais e temporais. Assim, a vida de Jesus permanece como um tema fascinante e multifacetado, cuja relevância se estende muito além de sua própria época. A vida de Jesus é um legado vivo que ressoa através dos séculos, transcende fronteiras e inspira incontáveis corações ao redor do mundo. Seus ensinamentos, milagres e sacrifício são a essência de uma mensagem que perdura, uma luz que guia e uma fonte inesgotável de reflexão e inspiração. Seus ensinamentos sobre amor incondicional, perdão e esperança representam verdades universais que ultrapassam as limitações do tempo e das culturas. Mesmo séculos após sua vida terrena, suas palavras continuam a tocar os corações daqueles que buscam significado, propósito e compreensão. O impacto de Jesus vai além das barreiras religiosas. Sua história ressoa não apenas entre os fiéis, mas também entre aqueles que buscam princípios éticos e morais para orientar suas vidas. Sua vida é um farol de inspiração, um exemplo de compaixão e um convite à transformação pessoal e social. Assim, a vida de Jesus permanece como um testemunho atemporal de amor, perdão e esperança. Sua mensagem continua a ser um farol de inspiração e um convite para viver em um mundo permeado pela compaixão e pela busca da verdadeira essência humana. Até os dias atuais, seu legado ressoa como uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração para milhões de pessoas ao redor do globo. Não deixe de nos seguir para acompanhar mais histórias sagradas. Deixe seu like e comente o que você achou dessa história bíblica. Que a paz esteja com você e Deus te abençoe.